Vamos festejar, juntos celebrar o nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar o nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar pra juntos te adorar com devoção. Mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que tu de nossas almas. E nós alçamos nossa voz como um brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar o nosso Rei. Todo ser na terra e no céu louva a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti, Senhor. Vamos festejar, juntos celebrar nosso Rei. Levantar as mãos para adorar nosso Rei. Vamos festejar, juntos celebrar nosso Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom e nos trouxe até aqui nessa noite. Por isso continue adorando, louvando, exaltando e declarando: Senhor, Tu és bom.
bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que tudo que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. Obrigado, Pai, pela tua. Não existe outro santo a não ser o nosso Deus. Por isso, declare isso. Só o Senhor é santo. Você está na presença do único Deus vivo, o único Deus que pode todas as coisas. Então adore, celebre, exalte, louve ao Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei. Glória e majestade estão diante de ti. Supremo Rei, soberana tua lei. Os anjos te adoram sem cessar, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo anjos te adorando, pois tu és santo,
Sei que estás ouvindo anjos te adorando diante do seu trono. Louvarei o teu nome, louvarei. Glória e majestade estão diante de ti. Se prostrarão, os montes te adorarão, e um canto de louvor se ouve agora no céu, pois tu és santo, santo. Junto com os anjos te adorando, pois tu és santo, santo. Junto com os anjos te adorando diante do seu trono. Louvarei o teu nome, louvarei. Glória e majestade estão diante de ti. Se prostrarão, os montes te adorarão, e um canto de louvor se ouve agora no céu, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo anjos te adorando, pois tu és santo, santo. Adore junto com os anjos. Junto com os anjos te adorando. Só a igreja. Pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo anjos te adorando, pois tu és santo, santo. Junto com os anjos te adoramos diante do teu trono, diante do teu trono. Pode. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Thiago Grulho. Eu queria convidá-lo para vir aqui, né, subir aqui. E o Grulho é um amigo querido que já tem caminhado conosco há algum tempo. E hoje ele veio para pregar, para trazer a palavra, mas é óbvio que ele não vai deixar de ministrar para o nosso coração através de canções também. Mas veio aqui para participar. Ele disse ao pastor, eu quero ir lá para participar do culto, não estou indo para... Eu quero congregar com vocês, adorar com vocês. E o Thiago é um grande amigo, né, querido do coração, é membro da Primeira Igreja Batista lá em São Miguel Paulista. E tem um ministério muito abençoador, uma pessoa que tem inspirado a minha vida, tem abençoado o meu coração. Eu costumo dizer... O Nel fala que isso é redundante, né, Nel? Mas o reino de Deus é um reino de amigos. Né? O reino de Deus é um reino de amigos, é um reino de pessoas queridas. E o Thiago é uma pessoa que a gente tem aprendido a amar. Eu tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração hoje. Não só pela forma como ele já tem falado através do Thiago, que é cantando, mas também através da palavra que Deus já colocou no coração dele. Essa é a sua igreja, o seu povo. Muito legal você ter aceito o nosso convite. Deus te abençoe. Você está em casa e você está em família. Tá bom? Deus te abençoe. Amém. Boa noite. Tenho certeza que a paz do Senhor já está no coração de vocês, esteve durante todo esse dia, e é por isso que o desespero e a dor não te impediram de estar aqui. Então eu sei que a paz já está com você. Estou com meu amigo de longa data, Thiago Cutrim, que veio com a sua esposa, que já foi citada, amigos da igreja aqui também, muito bom ter vocês aqui. Eu sempre fico um pouco sem graça quando tem um momento das crianças saírem do templo, porque eu me identifico muito com eles. Principalmente em relação ao tamanho, eu me sinto mais à vontade quando eles estão. Mas tudo bem. E quero dizer também que vocês estão muito mais bonitos do que a última vez que eu vi vocês. Eu esperava... Quem disse isso? Deus usou sua boca hoje, querido. Quando você saía de casa, você não imaginava que você seria usado para abençoar um coração. Mas você também pode fazer isso. Então eu vou falar de novo, aí você responde amém, você também, pode ser? Aí na hora de passar, isso aqui está passando ao vivo ou é editado? Não tem como editar para todo mundo falar, você também, e parecer que eu não mandei falar? Não tem como? Então tá bom. Então de novo, vocês estão muito mais bonitos do que a última vez que eu vi vocês. Para. Obrigado, eu sei que não é mentira, eu sei que é verdade. E como eu desejo, irmãos, que nós tenhamos e continuemos tendo um tempo de bênção na presença de Deus, um tempo de comunhão, um tempo de vida, um tempo de amizade. Esses dias nós fomos a uma igreja e antes de ministrar, eu iria junto com a banda tocar, eu fui para o teclado e comecei a fazer mais ou menos aquilo ali. Não era assim não, irmãos, mas era mais ou menos isso. Ele me obedece, não tem jeito. Ele faz do jeito que ele quer fazer. É que eu não consigo despedir, porque pelo salário que eu pago pra ele, ninguém quer, mano. É brincadeira, dá risada, gente. Ficou tenso agora. Esqueceu, né? É porque ele esqueceu. Deixa eu ensinar pra ele de novo, irmão. Você lembrou? Tá tudo no clima, você acabou com tudo, mano. Eu não sei nem mais o que falar. É brincadeira, gente. Essa é uma canção nova, muito simples. Se eu lembrar todinha, é mais ou menos isso. Preciso do teu amor. Preciso do teu perdão, Senhor. Oh, 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 oh. Dependo da paz que vem de ti. Dependo do teu olhar em mim. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mais uma vez, preciso
Preciso do teu amor, do teu amor. Preciso do teu perdão, Senhor, do teu perdão, Senhor. Oh, oh, oh. Eu dependo da paz que vem de ti, do teu olhar em mim. Dependo da paz que vem de ti. Dependo do teu olhar em mim. Oh, 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 oh. E todos os dias da minha vida eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu posso ver. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Cante isso comigo, tão simples. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Isso, cante bem alto. Eu confio. Nós confiamos em ti, Senhor. Eu confio em ti, Deus. E olha só, eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu posso ver a tua mão a me guardar todos os dias. Eu posso crer num amanhã melhor. E todos cantam, eu confio. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Só igreja, eu confio em ti. Ele gosta tanto de ouvir isso. Eu confio em ti. Amém? Glória a Deus.
Nós vamos cantar mais também, mas eu já queria pedir para você abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, se você estiver usando o celular, no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 21. Eu confio em Ti, Deus, eu confio em Ti. João capítulo 21. Já dá uma olhadinha nesse texto que você conhece tão bem. Essa música é com banda, tá, gente? Guitarra, tal, aqui. A banda não veio, não sei porquê. Eu não chamei, mas eles podiam ter vindo, né? João, capítulo 21. O texto é longo, mas a leitura é gostosa. Não é uma leitura de muitas referências geográficas. Não é uma leitura com muitos nomes. Não é nenhum entrave difícil de compreender. É uma história. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. E aí começa a história. Capítulo 21, a partir do versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: ei, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter feito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Sempre que eu vou pregar, sempre que me dão essa honra e esse privilégio, eu fico ali na minha casa e fico no meu quarto tentando imaginar e tentando trazer para o meu coração alguma coisa que esteja nas escrituras, que tenha a ver com a minha vida, alguma coisa que faça sentido para mim, que faça eu olhar diferente para as minhas mãos, que faça eu observar a minha vizinhança de forma totalmente oposta à que eu estava observando,
que me faça ser um filho melhor, que me faça ser um amigo mais atento. Eu já fui tão abençoado com outros livros. Recentemente, eu li um livro escrito sobre Steve Jobs, que eu não conhecia nada sobre ele. E o título do livro Steve Jobs para os jovens. E eu me interessei, porque a gente trabalha muito com juventude, quero saber o que esse cara pensava. E o livro é baseado num discurso que ele fez em Stanford. Não sei se eu pronunciei certo, mas é mais ou menos isso. E lá ele dá 3 conselhos. E o livro discorre sobre esses conselhos que Steve Jobs deu. Você pode não acreditar no que eu estou falando agora. No meu aniversário do ano passado, eu tinha ganhado um iPhone da minha mãe e do meu irmão. Quem aqui já ganhou um iPhone de aniversário? Levante a mão. Tamo junto nessa. Você sabe como eu me sinto, né? Obrigado. Eu fiquei maravilhado. Ganhei um iPhone. Nem sei usar isso. Mas depois que eu li esse livro e eu olhei para aquele celular, para aquele microcomputador quase, eu olhei diferente para ele. Você acredita nisso? Quando eu olhei que realmente ele não tinha botões, eu comecei a descobrir que isso era um sonho do Steve Jobs e que ele lutou muito para que pudesse produzir coisas que não tivessem botões. Para mim parecia que era apenas uma ideia que alguém teve, mas não, para ele aquilo era importante. E eu realmente tinha percebido que era muito fácil usar o aparelho. Qualquer pessoa com um pouquinho de contato aprende. E essa era a grande meta dele. Ele queria produzir tecnologia que as pessoas entendessem com facilidade. E eu comecei a olhar para aquilo e eu descobri que aquilo era o produto de um sonho, de uma vida. Descobri que ele com câncer ia trabalhar porque ele queria terminar aquilo que estava nas mãos dele. Eu olhei para aquele iPhone de um jeito diferente. Continuei fazendo ligação, mas de um jeito diferente. Porque eu descobri o amor que estava no coração do Criador dele. E eu passei a respeitá-lo mais. Também li um livro recentemente chamado Pulmão de Aço. Quem já ouviu falar desse livro? Quem já leu? Aqui. O irmão estava coçando a cabeça. Pensei que ele estava levantando a mão. Olhei para o irmão bem assim. Pulmão de Aço é a história de uma menina, de uma mulher, na verdade, que hoje tem mais de 36 anos, não sei exatamente a idade dela, mas quando ela foi para o Hospital das Clínicas, ela tinha menos de um ano, um pouquinho mais de um ano, com um ataque de poliomielite, e infelizmente o atendimento não conseguiu ser feito no tempo necessário, porque ela morava longe, e ela ficou paralisada do pescoço para baixo. Ela vive no Hospital das Clínicas até hoje, ela mora lá. É a casa dela. Mas, irmãos, mesmo sem conseguir usar as mãos, mesmo sem conseguir usar o corpo, ela aprendeu a escrever com a boca. E aprendeu a pintar com a boca. E os seus quadros são vendidos por mais de 8 países do nosso mundo. Pasmem, ela também se converteu ao Evangelho. Posso ouvir um amém? Num trabalho voluntário de uma igreja presbiteriana. Olha os presbiterianos aí. E quando eu li e terminei aquela história, eu era outro. Eu indiquei isso para vários amigos. Cibele foi uma das que leu. E recentemente ela disse que estava com preguiça de trabalhar. Mas depois que ela leu o livro, ela acordou toda animada para ir trabalhar. E ela ainda disse assim, eu não sei se vai mudar os outros dias, mas esse mudou. Ela foi sincera, né? Então quando eu me deparo com uma história, aquilo tem que entrar no meu coração. Não importa se é uma história num livro, se é uma história na Bíblia ou se é a história do dia a dia. Aquilo tem que entrar na minha cabeça e mudar alguma coisa. E lendo essa história, como Deus falou comigo, meus irmãos, como Deus me abençoou. Os discípulos estavam com medo. Toda a sua esperança tinha caído porque o mestre, aquele que era o líder da revolução, aquele que era o Senhor dos senhores, havia morrido. Aquele que tinha parado o vento, aquele que tinha acabado com a tempestade, que curava, que abençoava, que não tinha medo de ninguém, que quando os soldados vinham contra ele, ele abriu o peito. Aquele que repreendeu Pedro porque ele tentou se defender com espada e disse, Pedro, você acha que se eu não orasse, meu pai não mandaria legiões para cá? Ele morreu.
eles estavam desprotegidos, eles estavam melindrosos. Jesus apareceu uma vez para eles, mas eles continuaram trancados com medo. Jesus apareceu uma segunda vez para eles, eles continuaram com medo. Mas aqui é a terceira vez que Jesus se revela para eles. E é incrível. Olha o versículo 2. A partir do versículo 2, a gente subentende que não estavam todos os discípulos juntos. Aqui, nessa narração, são citados alguns discípulos. 7. No versículo 3, um deles quebra o silêncio. Eles já deviam estar com um pouco de fome, porque trancados tanto tempo ali, com medo. O clima devia ser tenso, a situação deveria ser estranha. Todo mundo queria que alguém quebrasse o silêncio, alguém comentasse alguma coisa. Já aconteceu com você? Você está num ambiente meio tenso, todo mundo no Habib's comendo esfirra de carne, que é a nossa realidade, amém? Por isso, é a minha pelo menos, se não é a sua, glória a Deus para a sua vida. Estou lá, todo mundo na esfirraria, teve uma briga, um problema na banda, aquele silêncio pairando na mesa. Dá uma esfirra de carne, para mim também, para mim também, para mim também. Ninguém fala nada, todo mundo quer falar a mesma coisa. Traz o suco, para mim também, para mim também, para mim também. Ninguém comenta, ninguém toca no assunto, ninguém fala nada. Pedro olha para eles e puxa o assunto. Gente, não dá para ficar aqui. Não dá para ficar parado aqui. A gente tem que fazer alguma coisa. O coração dos discípulos começa a queimar. O que Pedro vai falar? Ele vai mandar a gente enfrentar os soldados romanos no poder do Espírito de Deus. Ele vai falar um texto bíblico. Ele vai mencionar alguma passagem que Jesus mencionou do Velho Testamento. Ele vai propor alguma vigília. Ele olhou para todo mundo e disse: vou pescar. Está estressado? Vai pescar. Foi daí que surgiu essa frase. Vou pescar. Todo mundo olhou para ele e disse: vamos pescar também. Eles abriram a porta que estava trancada há tanto tempo, mas não saíram para evangelizar. Não saíram para pregar nenhum sermão. Não saíram para revolucionar a Judéia, a Galiléia e o que mais que estava por lá. Eles saíram para fazer a única coisa que eles achavam que dava para fazer naquele momento: voltar a ser o que eles eram, o pescar. Sem Jesus, eu só posso voltar à vida que eu já tinha. O que eu sabia fazer era pescar. Vou pescar. Eu também. Os dois, os três, os 7 caminhando pela beira da praia e Pedro comentando. O que a gente tinha na cabeça em imaginar que a gente podia mudar o mundo? Nós somos apenas pescadores. Você não manja nada, mas eu sou. Onde nós estávamos com a cabeça imaginando que nós poderíamos ser aqueles que levariam a palavra de vida eterna pelo mundo inteiro. Ele morreu, Jesus não está mais conosco, nós falhamos com Ele, todos nós fugimos. Eu vou pescar. Eu também. Pedro, eu não sei pescar, você me ensina, vamos lá. Vamos todo mundo para o mar. Mas para surpresa deles, nem aquilo que eles já sabiam fazer deu certo. Porque de noite jogaram a rede. Como que era aquela musiquinha? Jogar, mas não... Como é que é? Vai, alguém canta aí, vai. Foi aí que foi escrita essa canção, vocês sabiam, foi nesse momento da história. Foi João, eu acho que foi o compositor. Nem pescar, que era a única coisa que eles achavam que dava para fazer sem Jesus, dava certo. E aí eu começo a entrar na aplicação objetiva que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu creio e não posso afirmar que isso passou pela cabeça de Pedro. Não posso afirmar que isso passou no coração de João. Mas eu posso afirmar que isso passa na cabeça de muitos de nós. Pedro negou Jesus. Todos os discípulos deram as costas quando ele mais precisava. Eles estavam se sentindo culpados, talvez.
Eles falharam naquilo que Deus tinha colocado para eles fazer na cabeça deles. Eles não honraram. Eles não foram pessoas que podem ser apontadas e que podem ouvir alguém dizendo, faça como eles, porque eles são um grande exemplo. Eles fugiram, eles correram, eles protegeram os próprios corações. Pedro talvez fosse aquele que carregasse o fardo mais pesado, porque assim como eu muitas vezes já fiz, ele estava atrás de uma fogueira, tentando esconder as lágrimas, e com a boca ele queria dizer uma coisa, mas dizia outra. Ele queria dizer assim, ei, soltem esse homem, ele é justo, ele é bom, ei, adorem esse homem, celebrem esse homem, mas o medo fazia ele falar outra coisa, eu não o conheço, eu não sei quem ele é, eu não tenho parte com ele. E cada palavra que saía da boca dele machucava mais o seu coração, mas ele não tinha a determinação, a coragem, a hombridade necessária para dizer, eu o conheço, eu morreria por ele, eu daria tudo por ele. O que saía da sua boca eram outras palavras. Quantas vezes você e eu já não nos sentimos assim, se escondendo atrás da fogueira, pensando uma coisa, mas dizendo outra, querendo dizer, não, eu não quero você, porque você não está de acordo com o que Deus tem para a minha vida, não, eu não quero fazer isso, porque isso não vai agradar o meu Deus, mas ali, escondido atrás da fogueira, você diz outra coisa e pede outra coisa, e faz outra aliança. Pedro fez isso. E na cabeça deles, ou pelo menos na cabeça de tanta gente, quando nós falhamos com Deus, Ele dificulta o acesso. E é isso, primeira coisa que eu quero que você pense comigo hoje. Deus não é como nós, Jesus não é como você e eu. Quando alguém falha conosco, nós dificultamos o acesso. Não atendemos a ligação na primeira vez que o telefone toca, não merece. Não estamos mais tão disponíveis para fazer o que faríamos por eles. Nós dificultamos o acesso. Ele tem que aprender que falhou comigo. Ele tem que passar um pouco um perrengue para ver que a vida não é tão fácil assim. E você que estava disposto a fazer tudo por ele ou por ela, agora já não está mais. Porque quando falham conosco, nós colocamos montanhas no caminho para ver que aqueles que vão escalar realmente nos amam. Quando alguém falha com a gente, nós dificultamos o acesso, diminuímos as possibilidades, nós não estamos disponíveis. Eu fazia muito isso com os meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos. Eles são incrivelmente bonitos, porque lá em casa isso é uma coisa normal. Eles são demais. Mas a gente brigava. Aquele que nunca brigou com o irmão, atire a primeira pedra. E que seja no seu irmão. Briga uma vez com ele, pelo menos. Entendeu a piadinha? Foi legal, né? Uma sacada rápida. Veio na cabeça e falei. E a gente brigava muito. Uma das nossas brigas foi muito engraçada. Porque eu sou mais baixo lá de casa, não precisa nem falar isso, né? Eu sou menorzinho. E o Thales é bem maior do que eu, e faz tempo que ele é maior do que eu. Só que eu rolava um respeito, né? Eu falava alto com ele, ele baixava a bola. Até que ele parou com esse respeito. E eu não sabia como ter o respeito de volta. Aí um dia a gente tá lá na rua jogando bola, e não sei porquê, ele ficou bravo com um rapaz lá do outro time, e eu, querendo dar um de irmão mais velho, falei, Thales, sai agora e vai sentar na guia. Guia é o negócio da calçada, guia, tá? Nada a ver com outra coisa, você entendeu? Nada a ver. A irmã tá comigo, a irmã manjou. Não é nenhuma macumba, nada disso não é guia essas coisas não, irmã. Guia da calçada. Tá filmando isso? Meu Deus. Aí eu dei uma de irmão mais velho. Thales, sai agora, senta na calçada lá. Ele falou, não. E aí, irmão, e agora? Eu falei, você não vai? Ele, não. Eu ia na direção dele e ele vinha na minha direção. Eu falei, e agora, meu Deus? Acreditem se quiser. Olha como eu era mal. Peguei uma pedra e joguei nele. E ele começou a correr atrás de mim. Foi uma cena bizarra, irmãos. A gente dando volta no quarteirão, ele gritando, eu vou te pegar. E eu falava, eu não lembro o que eu falava. Eu tava com tanto medo que eu não lembro mais nada do que eu falava. Só que aí, ele começou a dificultar o acesso. Eu ia falar com ele, ele estava ocupado.
Ele ia sair com os amigos, ele não me chamava. Ele sempre me convidava para assistir um filme com ele. Agora era só o Igor, o caçula. Eu chegava em casa, estavam os dois assistindo um filme e eu do lado de fora. Ele nunca mais comentou comigo sobre Doug Funny, que era um desenho da época. Ele dificultou o acesso para mostrar que se eu quisesse o amor dele, eu tinha que correr atrás. Porque a gente é assim, mas Deus não é assim. Olha só, João, todos eles, Pedro, falharam com Jesus, mas Jesus, ao invés de dificultar o acesso, ele facilitou. Olha o que ele fez, irmãos. Está aqui, ó. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima tinha peixes, e havia pão. Jesus chegou na praia de noite, montou uns negócios lá com madeira, porque ele era bom com isso, fez tipo uma churrasqueira gospel, e Jesus é saudável, só tinha peixe. Colocou o peixe, pegou pão. Ao invés de dificultar o acesso, ele se aproximou. Ele preparou a janta. Pedro, vem comer. João, vem comer. Tomé, fica aí. Brincadeira, vem comer. E todo mundo começou a sentar na areia, sem entender nada. Ô Pedro, vai pegar mais peixe? Claro, mestre. Todo mundo junto, todo mundo próximo, todo mundo enrolado na vida um do outro, porque Jesus não é como nós. Quando nós falhamos, quando nós erramos, Ele não dificulta o acesso. Ele não está esperando que você suba numa escadaria. Ele não quer que você coloque 3 velas. Ele não quer que você faça promessa nenhuma, que você mutile o próprio corpo, ou que sacrifique alguma coisa. Ele apenas quer que você volte. Ele quer facilitar o acesso. O filho pródigo era como eu e você. Ele ficou pensando que o pai ia dificultar o acesso. Eu vou chegar lá, vou falar para ele que eu sou apenas um escravo, que eu sou um servo. Eu vou chegar devagar. Mas quando ele chega, ao invés do pai dificultar o acesso, ele facilita. Ele corre na direção dele, ele beija o filho, joga ele pro alto da cambalhota, um monte de coisa doida. Porque Deus facilita o acesso. Ele não quer perder ninguém que falhou com ele. Pedro não entendeu nada. Eu neguei, eu fugi e ele faz um churrasco para mim. Ah, se a gente conseguisse agir como Jesus age, ao invés de nos afastar, facilitar o acesso daqueles que falharam com a gente. Mas a única coisa que eu entendo olhando para Pedro é que isso é normal, é humano, e a gente tem que lutar contra isso todo dia. Lutar de não fazer isso com ninguém e não acreditar que Jesus faz isso conosco. Jesus está sempre pronto a convidar você para ter uma caminhada próxima e íntima com Ele. Não importa o que tenha acontecido, Ele não está dificultando o acesso. Quando você se ajoelhar, quando você clamar, quando você se arrepender, quando você procurá-lo, você vai encontrá-lo ainda mais perto, porque o nosso Deus não dificulta o acesso. E a segunda coisa que eu vejo nesse texto é que quando a gente se aproxima de Jesus, quando a gente percebe que Ele não dificultou o acesso, quando a gente descobre que Ele quer cada um de nós perto dEle, quando a gente entende que não importa quantas vezes nós deixamos de orar, de falar dEle, de ler a Bíblia, quantas vezes quebramos promessas, quando levantamos os olhos, Ele está lá, repleto de amor e generosidade para nós. Mesmo assim, a gente corre um grande risco de falar para Ele tudo que Ele não quer ouvir e de entrar em lugares que Ele não quer que você entre. Está todo mundo na mesa, reclinado, conversando, e eles ficam se perguntando: gente, é Jesus, tenho certeza que é Jesus, Jesus está aqui, a gente tem que falar alguma coisa para Ele, a gente tem que falar que está arrependido, a gente tem que falar que não queria ter abandonado na cruz, eu tenho que falar para Ele que eu não queria ter negado 3 vezes, eu tenho que dizer que eu estou culpado, eu tenho que dizer que eu não mereço viver, que eu sou um miserável, que eu sou um terrível, que eu sou um palmeirense.
Senhor. Mas Jesus, ele é tão incrível que ele não quer que você fale coisas que não têm sentido para ele. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, quero conversar com você. É agora. Ele vai tocar no assunto. Ele me viu na fogueira, eu sabia que ele me viu na fogueira. É agora que ele vai me pegar. Pedro, tu me amas. Pedro, eu te chamei aqui para nós conversarmos aquilo que realmente importa. Não adianta você ficar aqui chorando a noite inteira porque o galo cantou e você me negou. Não adianta você passar a noite inteira falando que não queria ter me deixado na cruz. Não adianta mergulhar numa culpa, num alto sacrifício constante, dizendo que você não é nada. O que eu quero saber de todo o teu coração é: você me ama? Você quer acertar? Você quer fazer do jeito certo agora? Você quer caminhar comigo? Você quer tentar mais uma vez? Você quer orar diferente? Você quer cantar diferente? A pergunta é essa. Eu não quero que toda vez que você me veja, você fica falando a mesma coisa. Eu fiz isso com meu marido, eu fiz isso com a minha esposa, eu fiz isso com meu pai, eu fiz e passa dia e vai dia e você fala a mesma coisa. Eu não queria ter feito, eu não queria ter falado, eu não queria ter ido. Isso não é se arrepender, isso não é confessar pecado, isso é não responder a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é: o que você quer fazer agora? Você me ama? Você gosta de passar o seu tempo comigo? Você sente o seu coração doer quando você me machuca? Você se arrepende quando eu não cumpre a sua palavra? Você me ama? Pedro, a fogueira passou. Pedro, a cruz, ela me matou, sim. Eu precisava morrer. Mas eu estou aqui, Pedro. Por quanto tempo ainda você vai ficar olhando para aquele Jesus que morreu? Olha para mim, Pedro, tu me amas. O que você faz por mim é de verdade. Quando as pessoas cantam, você sente. Quando as pessoas oram, você participa. Você me ama. Quando falam de mim, o seu corpo se estremece e a sua alma suspira pelo Deus vivo. Você me ama. E quando você vê 1000 opções ao seu redor, você ainda se mantém totalmente convicto que o caminho sou eu. Você me ama. Você sente saudade de falar comigo? Pedro, essa é a pergunta que vale a pena. Porque o arrependimento leva ao amor. O arrependimento leva ao abraço. O arrependimento leva até uma mesa para comer de novo juntos. O arrependimento leva você até a missão. Porque se você ficar respondendo a vida inteira para você mesmo: eu errei, eu pequei, a sua vida vai ser essa, Pedro. Todo dia você vai se levantar e vai dormir apenas pedindo perdão por os pecados que você comete sem parar. Agora, se você entender que o mais importante é me amar, eu vou te dar uma missão: cuida das minhas ovelhas. Serve a igreja para eu te usar, Pedro. Nós não precisamos passar 1 hora conversando sobre o galo. Eu não quero passar uma vida inteira comentando com você como foi triste te olhar de longe no dia que eu precisava de você. Pedro, a única conversa que vale a pena agora é essa. O meu abraço é o melhor de todos. Eu sou o primeiro na sua vida. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o seu salvador, eu sou o seu Senhor. Eu sou o amado da sua alma, eu sou o desejado das nações, eu sou o Messias. É isso que você tem que se perguntar, Pedro. Porque quando você tiver a resposta: cuida das minhas ovelhas, cuida de quem eu dei para você cuidar. E Pedro disse: eu te amo. E Jesus perguntou de novo: tu me amas? Ele respondeu: eu te amo. E Jesus perguntou de novo: tu me amas? Ele respondeu: eu te amo.
E você que é um pouquinho estudioso sabe que o amor que Jesus falava era diferente do amor que Pedro respondia. Jesus perguntava: Pedro, você me ama ao ponto de dar a sua própria vida? Você tem um amor ágape por mim? E ele respondia: Senhor, eu gosto do Senhor. A nossa amizade é legal. Não, Pedro, eu estou perguntando se você daria a sua vida por mim. Você me ama desse jeito. Jesus, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de participar das celebrações, os meus filhos se dão bem na classinha, o louvor é legal, o pastor tem uma palavra boa. Não é isso que eu estou perguntando para você, Pedro. Mais uma vez eu pergunto: você me ama? E ele, triste, entendeu que não amava ainda do jeito que deveria amar. Ele entendeu que ele estava fugindo da pergunta mais importante. A pergunta mais importante não é se eu tenho que dar o dízimo do bruto ou do líquido. A pergunta mais importante não é se Deus se agrada ou não das tatuagens. A pergunta mais importante não é se eu posso ter relações antes do casamento. A pergunta mais importante é: Senhor, eu estou certo ou Ele está certo? A pergunta mais importante é: eu tenho uma vida de amor e de entrega a Jesus? Eu desejo a presença dEle, eu tenho comunhão com Ele, e Ele e eu somos um, como Ele e o Pai são um. Ele conta com o meu amor para me dar uma missão, para Jesus te dar uma missão. Ele não precisa que você saiba todas as regras, que você conheça todas as leis, que você desenvolva todos os talentos. O que Ele precisa é que você o ame. Ele nunca vai dificultar o acesso. Ele está querendo uma relação intensa, profunda, verdadeira, maravilhosa com você. Eu fui visitar a minha família em Pindamonhangaba, sábado agora, sexta-feira. E a minha avó é um dos grandes pilares da nossa casa. Mulher incrivelmente de Deus. Converteu-se numa igreja presbiteriana lá em Pernambuco, já mocinha, e foi tão envolvida pelo evangelho, tão amada por Deus, que se tornou uma evangelista que não se preocupava com nada que não fosse falar de Jesus. Quando ela chegou em Pindamonhangaba, um bairro conhecido como Araretama, ela percebeu que não havia muitas igrejas. Ela saía com meu avô de porta em porta para falar do amor de Jesus, e achavam que ele era o testemunho de Jeová, e ela dizia: não, nós somos de Jeová, porque ela amava tanto a Deus, tanto a Deus. E toda vez que eu estava com a minha avó, a conversa fluía. Eu passei um mês com ela, conversando, lendo a Bíblia, orando, indo aos cultos, um mês, eu e minha avó. Foi demais, inesquecível. Uma outra vez nós fomos juntos para uma montanha, num acampamento, e ela disse assim para mim: Neto, eu tenho uma vontade de orar na montanha, eu nunca orei na montanha. Eu falei: vamos lá, vó. E nós dois subimos a montanha juntos, e ela do meu lado começou a orar. Que oração maravilhosa! Era um encontro de amigos, era um papo de lanchonete, era uma relação tão próxima, tão íntima, que quase eu falei: deixa eu sair para deixar vocês dois sozinhos. Mas enquanto ela orava e eu chorava do seu lado, ela bateu na minha perna e disse assim: filho, eu aguento só até aqui, mas você pode subir mais. Suba mais, filho. E eu não entendi na hora que ela dizia, mas ela insistiu: eu só posso ir até aqui, suba mais. E eu subi aquela montanha até o alto, e eu fiquei lá em cima, e eu falei: Deus, a minha avó disse que podia ir só até ali, eu podia ir mais longe do que ela. Será que eu posso ir mais longe do que ela foi? E quando eu voltei, ela disse: filho, você pode ir mais longe do que eu. Você pode ter uma comunhão maior do que eu. Você pode amar a Jesus mais do que eu amo. E você pode viver ao lado dele mais do que eu vivo. E no seu aniversário, uma festa linda foi feita, a família toda reunida, tios pastores, meu tio avô lá, pastor, a família toda lá. Mas ela disse assim: eu queria que o meu neto pregasse. Eu peguei o microfone
E eu disse lá, entre tantas coisas eu disse, a minha avó me ensinou que dá para ir mais um pouco, dá para ir mais longe, dá para dizer que o amo, não só dizendo que é bom estar com Ele, não só dizendo que a convivência da igreja é maravilhosa, mas dizendo que eu daria tudo por Ele. Dá para amá-lo com mais intensidade, dá para orar com mais paixão, dá para servir com mais autoridade, é possível. Pedro, a pergunta mais importante não pode se perder. Quando você entrar na sua casa, fechar a porta, se deitar, responda para você mesmo: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E sexta eu fui visitar minha avó. E eu não consegui conversar com ela nem 10 minutos. Ela está com mal de Alzheimer, se esquecendo de tantas coisas. Não consegue ficar muito tempo acordada, quer dormir. Mas o pouquinho que eu fiquei lá, olhando nos olhos dela, ela disse assim: filho, eu não vejo a hora de me encontrar com Ele. Ela se esqueceu de tanta coisa, mas ela não se esqueceu da pergunta mais importante: o que eu posso fazer com 78 anos, sem poder ir à igreja, sem me lembrar das coisas? O que eu ainda posso fazer? Eu ainda posso responder a pergunta mais importante que Jesus fez: tu me amas? E ela respondeu: eu não vejo a hora. Feche seus olhos, por favor. Todo mundo falha, todo mundo erra. Mas Jesus nunca vai dificultar o acesso. Eu digo isso com convicção, porque o acesso foi aberto com o próprio sangue dele. Você pode não entender muito sobre Bíblia, você pode não entender muito sobre igreja, você pode não entender muito sobre religião, mas você entende o quanto é incrível alguém abrir mão da própria vida por alguém. Esse é o acesso que ele abriu. Enquanto você acha que ele está lembrando das 3 vezes que você o negou, ele está fazendo peixe para você. E quando você não consegue se perdoar, dizendo que você o abandonou na cruz, ele trouxe pão para você comer. Enquanto você acha que ele está distante porque você está frio, é aí que ele aquece mais o coração, se fosse possível amar mais. E te procura. Ele está na beira da praia. Quando o seu barco volta sem nada ter apanhado, ele está na beira da praia. Quando você abaixa a cabeça mais uma vez, dizendo que do jeito que está fazendo não vai dar certo, ele está lá. O filho pródigo, quando chegou, recebeu nas mãos roupas novas, um anel e sandálias. Você consegue imaginar o filho pegando aquela roupa e gritando: não, pai, eu não quero essa roupa, eu não mereço, jogar no chão? Você consegue imaginar aquele rapaz pegando o anel, jogando longe? Você consegue imaginar ele pegando aquelas sandálias e dizendo: eu não mereço, entregando na mão do irmão mais velho? É isso que a gente está fazendo muitas vezes. O pai não está dificultando o acesso, mas nós estamos rejeitando a procura dele por nós. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não rejeite. Não se ache o pior dos piores. Ele está na beira da praia, querendo voltar com você para uma vida nova.
E quando você chega, Ele não está preocupado com o seu discurso. O filho pródigo tinha decorado um discurso, mas quando ele chegou, ele nem conseguiu falar uma palavra. Porque arrependimento não é falar a palavra certa. Arrependimento é ter a postura certa. Arrependimento é ter o coração certo. Arrependimento não tem a ver com falar as palavras mágicas. O arrependimento tem a ver em voltar o rosto para Ele. É confessar para si mesmo que não dá sozinho. E hoje Ele te faz uma pergunta: como vai o seu amor por mim? Como vai o seu amor pela minha causa? Essa é a pergunta mais importante. Eu não vou te perguntar quantas coisas boas você fez. Eu vou te perguntar: o amor que você tinha por mim te levou a fazer o quê? Por aqueles que eu dei para você cuidar. Eu vesti, Senhor, eu alimentei, eu matei a sede, eu visitei. Mas por que você fez isso? Porque eu te amo e eu sei que o Senhor estava lá. Como eu sinto falta, meus irmãos, você que está orando comigo de olhos fechados, como eu sinto falta de uma comunidade. Eu não falo de uma igreja local, eu não estou falando de um sistema. Como Deus tem abençoado, como Deus tem levantado líderes, como Deus tem fortificado pessoas. Nós vimos aqui irmãos que estão se dedicando, indo em retiros, indo em simpósios, fazendo cursos, querendo se aprofundar. Amém, aleluia. Eu não estou falando disso, mas como eu sinto falta de uma comunidade que responde a pergunta certa, gente que caminha junto e sabe responder se ama de fato a Jesus. E Jesus disse assim para Pedro: Pedro, você não responde se me ama com uma palavra na minha direção. Você responde que me ama com as suas atitudes em relação a quem está perto de você. Toda vez que você abraçar uma ovelha, você está gritando: Jesus, eu te amo. Toda vez que você tirar um espinho que está nela, você está cantando: Jesus, eu te amo. Todas as vezes que você perseverar e andar com elas, você está respondendo que me ama. E hoje Deus me trouxe aqui com essa palavra tão simples. Pedro achou que a única coisa que dava para fazer era pescar. Eu nasci para isso. A quem eu quero enganar? Que vocação, o quê? Mas Jesus mostrou para ele: eu estou aqui. Eu estou aqui na beira da praia, esperando você voltar frustrado, porque do seu jeito não deu certo. Esperando você voltar cansado, para fazer do meu jeito, porque eu te amo. As minhas roupas estão aqui. Elas são suas. Quero colocar vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado em você. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã, mas eu acredito que é necessária recebê-la no coração. Enquanto a igreja está orando, eu tenho um primeiro apelo a fazer. Oh Deus, obrigado, Pai. Eu não quero te movimentar pela culpa. Eu não estou convidando você para vir aqui falar sobre quantas vezes o galo cantou. Eu não tenho nenhuma curiosidade sobre o tamanho que era aquela fogueira onde você se escondeu. Eu não estou nem aí para essas coisas. É que eu estava passando aqui perto de Hermelino Matarazzo e eu vi uma churrasqueira ali, brother. E pasmem, quem estava lá fazendo um rango bom era Jesus. Ele preparou tudo para você. E enquanto vocês conversam, tem cura, tem reconciliação, tem perdão, tem vida, tem recomeço. Ele não dificultou o acesso. Ele está aqui. E Ele quer que você vá até Ele.
E Ele quer que você responda uma pergunta para Ele. Filho, você quer me amar de um jeito melhor? Você quer me amar mais? Você quer me amar como eu te amo? Ao ponto de dar a vida por mim? Você quer ir mais longe? Você quer subir um pouco mais a montanha? Você pode ir mais longe do que seu pai. Você pode ir mais longe do que o seu pastor. Você pode ir mais longe do que sua mãe. Você não precisa ficar a vida inteira olhando para eles dizendo que fé maravilhosa, que comunhão com Deus. Ela está à disposição para você também. A mesma comunhão que a sua irmã, que a sua namorada, que a sua parente tem com Deus, você pode ter e ainda mais. E a pergunta hoje é essa: quem quer? Quem quer me amar e se expor? Quem quer me amar e se entregar? Quem quer me amar e ir mais longe? Jovem, você pode amar mais a Deus. Hoje Ele não está perguntando nada além disso. E enquanto o Tiago toca a canção, cantarei teu amor para sempre. E a igreja está de olhos fechados para que ninguém se sinta constrangido a dar o primeiro passo. Mas se você quiser que eu ore pela sua vida hoje, nesse primeiro apelo, você quer rasgar o coração, você quer ir além. Você quer olhar para a sua vida e ter a certeza de que você está dando tudo que pode dar. Você quer ir até as últimas consequências, você quer ser radical. E radical não significa ser louco. Radical significa ter raízes profundas no amor. Eu estou te convidando para uma experiência louca e verdadeira, onde vai ser impossível esconder a tua luz, onde você será uma montanha, não, você será uma cidade inteira construída sobre ela. Eu quero te convidar a uma experiência onde os homens olharão as suas boas obras e glorificarão ao Pai que está no céu. Eu quero te convidar a uma experiência onde você seja sal e luz, e onde as pessoas que te encontrem se encontrem com o Evangelho. Um amor que te faça fazer coisas que ninguém explique, que te faça perdoar, que te faça ir além, que te faça chorar, quebrantar-se diante dele. Um amor que te faça desejá-lo mais. Um amor que não se aprende em cartilha nenhuma. Um amor que não está num frasco mágico. É o amor de quem quer, de quem deseja, de quem precisa, de quem tem sede dele. Deus quer levantar um povo que o ame, e é isso que vai fazer a diferença. Qual é o maior dos mandamentos? É esse: que me amem de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Amem uns aos outros. Ame o pastor e seja um pastor a amar as ovelhas. Ele quer isso. E se você está entendendo essa palavra, se eu vim aqui para facilitar o acesso entre o seu coração e o coração de Deus, se você estava dizendo que ia pescar porque é a única coisa que sabe fazer, eu quero dizer para você nessa noite: Deus pode transformar essa realidade. E enquanto eu começo a cantar essa canção e a igreja está orando, esse é meu primeiro apelo: saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha se expor, venha orar, venha buscar a Deus, venha dizer que você quer mais, venha dizer que você precisa, venha dizer que não dá para ficar do mesmo jeito, venha dizer que você vai rasgar as cartilhas e você vai ser o sinal. Venha, não tenha medo. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre.
Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcançar. Cantarei teu amor. Isso, cantarei teu amor. Essa é a pergunta mais importante. Como que você pode responder isso hoje? Responda. Cantarei teu amor. Deus está fazendo coisas muito especiais hoje aqui. Gente que tinha aposentado o seu instrumento, gente que tinha parado. E eu tenho um segundo apelo a fazer enquanto os irmãos estão aqui orando. Você ainda não pertence a uma igreja, você ainda não serve a Jesus, você ainda não conhece o coração de Deus de perto. Parece que a sua vida é viver pescando e jogando o peixe para fora do barco. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem mais para você. Existe uma vida escondida em Jesus Cristo, que só quem o conhece descobre. E se você quiser isso hoje, se você quer falar, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Eu não entendo muito bem o que é isso ainda, mas eu conheço alguém que me ama, e isso é o suficiente. Eu conheci alguém que faz por mim o que ninguém fez. Aí onde você está, se essa é a sua noite de salvação, levanta a sua mão para orar por você. Há alguém nessa noite que precisa disso? É a sua oportunidade de dizer, eu quero. Eu não vou insistir, mas eu digo, Jesus está na beira da praia. Ele está com o churrasco preparado. Desculpa, só tem peixe. Picanha faz mal. Se você quer isso hoje, levante a sua mão no seu lugar e diga, eu quero. Alguém? Amém. Igreja, fique em pé. Vocês fiquem aqui na frente, por favor. Nós vamos cantar juntos uma última canção e vamos orar. Mas vocês que estão aqui na frente, fica aqui. Se você viu alguém que está aqui na frente, que você gosta muito, chega perto, oferece a ele para comer um churrasco quando acabar o culto, de peixe, tá? Por favor, hoje é só peixe. A gente tem que cumprir o evangelho. O evangelho diz que é peixe. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me. E então dá pra amar mais. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, quero ser usado da maneira. Diga.
Usa-me, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Você tem mais do que uma pesca. Ele está na beira da praia, com tudo preparado. É o amor, é a graça. O arrependimento te joga nos braços dele. Te dá roupas novas, anel, sandálias, e te lembra que você é filho e é tratado como filho. Você não é um ponto esquecido no universo. A sua alma vale o mundo inteiro. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Quero ser usado da maneira te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença. Pedir perdão, Pai, por não responder às vezes a pergunta mais importante. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos cuidar, nós queremos guardar, nós queremos ajudar, nós queremos servir. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por aqueles que estão quebrantando o coração, dizendo: eu quero, eu preciso, é para mim, tem a ver comigo. Essa história tem a ver comigo, tem a ver com a minha casa, tem a ver com os meus filhos, tem a ver com aquilo que eu parei de fazer. Ei, Tiago, essa história tem a ver com um instrumento que eu parei de tocar, com um lugar que eu parei de ir, com algo que eu deixei de acreditar. Essa história tem a ver comigo. E hoje Jesus facilitou o acesso. Que a decisão que eles estão tomando, Pai, que eu desconheço, seja consagrada ao Senhor. Que seja uma decisão que mude realidades, uma decisão que seja antes e depois dela, decisão pautada num coração que entendeu, um coração que quer, um coração que vai perseverar. Pai, continue derramando sobre a vida deles essa graça tão tremenda, que enquanto nós esperamos que o Senhor se afaste, o Senhor corre na nossa direção, nos cobre com o seu manto de graça e nos levanta acima de tudo e todos, gritando que é o nosso Pai. Obrigado por nos querer tão bem. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não ser apenas uma ideia proclamada por homens inteligentes. Obrigado por não ser apenas uma letra num papel, num livro preto. Obrigado por ser Deus, por ser o próprio Espírito em nós, por ser a revelação do amor, por ser o nosso amigo. Nos dá uma intensidade nova, nos dá uma vibração, um querer, um ir, Pai. Uma chama que não seja como aquela de quem se esconde para negar, mas a chama de quem diz: eu sou dele e ele é meu. O adorem, o celebrem, ele é o Rei dos Reis. Tirem a mão dele, ele é o meu Senhor. Coloque palavras ousadas na nossa boca, coloque ousadia nas nossas mãos e uma fé que nos faça crer que para Deus nada é impossível. Obrigado por essa noite, Pai. Resgata, restaura, renova, perdoa, cura, ensine, discipule, levante, exorte, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço quem está do seu lado aí, pode ir para o seu lugar, pode sentar, querido pastor. Amém. Galera, valeu. Obrigado aí pelo carinho de vocês, por terem me aguentado esse tempo todo.